E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, Rafa? Porque, assim, às vezes essa questão que você está comentando em relação à capacitação. Então, eu acho que a gente tem que ter muito isso em mente, né? Eu acho que você que é mais jovem, que ainda está pelos hospitais da vida aí, como que você vê, em relação a essa capacitação da equipe técnica para poder chegar a algum diagnóstico mais adequado e o tratamento? Em relação a parte ao de investir. Isso, de investir. Não só da parte de investigação de um método invasivo, mas também do tratamento cirúrgico desses pacientes. A parte de imagem, talvez, quando a gente faz o pedido, ele talvez seja a parte mais fácil. Porque aí, hoje a gente tem diversas opções para o paciente fazer a parte de imagem, que é a ressonância. A parte de vídeo, como o senhor falou, dos hospitais por aí, como você falou dos hospitais por aí, talvez seja um pouco mais difícil mesmo, porque às vezes eles tentam fazer aquele vídeo de 20 minutos, aquele vídeo de 15 minutos, o eletro, que você não vê nada, que não adianta, não pega nada, porque eles têm que fazer rodar muito o paciente, e isso tira a singularidade do paciente, então se torna mais difícil para... Então essa parte se torna realmente mais difícil. Se você não tem um local específico para isso, ou se aquele local está lá só para gerar exame, então isso é mais difícil para você trabalhar. Então, E assim, e falando um pouquinho de capacitação, claro, do ponto de vista de neurofisiologia, eu acho que, lógico, você tem toda a parte de você aprender, né, é óbvio que é longo, mas eu tenho certeza, como que é, quantos anos vocês demoram? Arthur, fala um pouquinho da tua jornada. Quantos anos você demorou para se capacitar um médico cirurgião de epilepsia? Independente do número de anos, que são um bocado, né? Melhor não dizer, porque senão a gente vai entregar a idade também. Quando eu conheci ele já era. Eu já era, né? Já era. Ele já era. Então... eu acho que o mais importante é salientar que existe uma formação específica para isso, né? A gente vê com grande descrédito, vamos dizer assim, né? Essa situação de gente que diz fazer cirurgia de epilepsia e nunca ter treinado em lugar nenhum, não entender sobre o problema e pensar que pode fazer esse tipo de tratamento como se fosse um tumor ou como se fosse alguma coisa, o que não corresponde ao que o paciente precisa, efetivamente, né? Então, eu diria assim, a capacitação técnica em cirurgia de epilepsia é adicional à residência, quer dizer, você não sai da residência fazendo cirurgia de epilepsia, você vai precisar perder uns 2 ou 3 anos da sua vida se dedicando a isso para começar, né? E evitar realmente os freelancers por aí, né? Que acham que podem fazer sem ter uma capacitação técnica, né? Nós sempre fomos um centro formador desses cirurgiões aqui. Aqui, né? Não, ainda estou em formação. Ainda estou em formação. Nossa formação, eu também estou em formação. A gente nunca termina a formação. Eu também estou em formação, mas nós, obviamente, nós não somos o único centro mundial a fazer isso. Existem outros centros que têm... Nem brasileiro, né, também. Enfim, mas nós sempre oferecemos não só o melhor para os nossos pacientes, mas também a melhor capacitação possível para as pessoas que estão no nosso entorno, né? É muito importante. Não adianta você abordar a epilepsia como uma doença, uma hernia de disco ou um tumor cerebral. O próprio tumor, né? Lógico. Isso não vai... É mais complexo, né? É muito mais complexo, você precisa de bastante mais dedicação e, acima de tudo, mais uma vez, você precisa estar num ambiente propício para fazer isso. Você tem que ter um neurofisiologista, você tem que ter um neuroimaginologista, você tem que ter um neuropsicólogo, psiquiatra e todo mundo mais, porque senão você não consegue oferecer o melhor para o seu paciente. E aqui nós estamos para oferecer o melhor. Então. Com certeza. Então vamos lá. Então agora vamos falar um pouquinho do tratamento da epilepsia refratária. Então a gente está falando de cirurgia, mas assim, claro, eu acho que vocês vão querer falar da parte cirúrgica, então eu posso falar um pouquinho antes de vocês começarem da parte cirúrgica. Acho que a gente pode falar
das outras terapias, então, que a gente entra com, por exemplo, a dieta cetogênica. Então, como eu falei para vocês, em algumas síndromes genéticas, por exemplo, o GLUT1, a gente sabe que a dieta cetogênica ela pode ser eficaz. Na síndrome de Dravet, mas é lógico que a dieta cetogênica tem todos as suas complicações e todas as suas, às vezes a dificuldade de realização, de tolerabilidade, principalmente para o paciente mais adulto, né? Porque é uma dieta totalmente baseada em gordura, então às vezes fica difícil. Então a gente tem essa questão. A questão, eu acho que eu falo um pouquinho rapidamente do canabidiol aqui para dizer para vocês que canabidiol ele não é um milagre, certo? O canabidiol ele não serve para todas as crises, ele não serve para todos os pacientes. Se fosse assim, a gente dava canabidiol para todo mundo. Então, isso é uma questão que vem muito para a gente. E que, claro, que existem algumas situações em que o canabidiol, falei da síndrome de Dravet, o Lennox-Gastaut, que a gente pode lançar a mão dessa medicação para nos ajudar. E também dizer que o canabidiol é natural, entre aspas, mas ele é uma medicação como qualquer outra, que tem os seus efeitos colaterais, que tem uma ação importante no fígado. Então, a gente precisa desmistificar um pouquinho essa questão do canabidiol, que ele vai ter o seu uso indicado em situações específicas. E aí, então, a gente vai entrar no mundo neurocirúrgico, né, do como que é o tratamento cirúrgico para a epilepsia. Então, Rafa, fala um pouquinho de quais são as modalidades e depois a gente vai falar de cada modalidade em especial. Então, dentro das técnicas cirúrgicas para epilepsia, a gente tem as técnicas que são ressectivas, tá? Tem as técnicas paliativas, Disease modifying, modificadoras de doença. Isso aí o Arthur vai falar. Que isso é uma coisa que a gente está... Depois a gente fala disso. Modificadoras de doença, que são principalmente as neuromodulatórias, né? E o senhor vai falar agora, então, dos tipos de cirurgia, né? Isso, neuromodulatória. Das técnicas neuromodulatórias. E acho que as desconectivas também, principalmente a calosotomia, né, que é uma das técnicas mais difundidas. Hemisferé, né? Hemisferectomia. Ele vai falar de cada um específico agora. Agora a gente vamos entrar lá. Então, assim, a gente tem, só para mostrar para o pessoal que a gente tem vários tipos de cirurgia. E assim como a gente tem vários tipos de medicação e cada medicação é indicada para um tipo de crise ou um tipo de síndrome, as cirurgias também. Antes da gente falar de cada uma, Arthur, fala um pouquinho que a gente tem isso, né? Que menos de 1% dos pacientes que teriam indicação cirúrgica são encaminhados para um tratamento cirúrgico, certo? Como é que você vê isso? E eu gostaria que você falasse principalmente nas crianças. Qual é o impacto que a gente tem de não encaminhar as crianças para um tratamento cirúrgico, como aquele caso que o Rafa nos mostrou, nos exemplificou daquela criança com displasia? E como é que a comunidade neurocirúrgica internacional está vendo ou está tentando modificar esse paradigma, vamos falar assim? Eu vejo isso como um desastre médico, né? Porque o número de pacientes operados é muito pequeno, né? E isso quer dizer que as pessoas estão ficando sem tratamento adequado. E com isso tendo todos os problemas, porque a gente acaba discutindo pouco, né? A gente não gosta muito de falar dessas coisas, mas tem um troço chamado morte súbita, que é muito mais comum, cerca de 20 a 30 vezes mais comum na população epilética que não controla as crises do que a população geral. Então, não só eles vão ter riscos associados a traumas que eles podem ter nas crises, etc., mas eles podem simplesmente morrer. Refratários. Estou falando dos refratários. E o fato de se operar só 1%, isso é um desastre, é um gap, é uma falha de tratamento muito grande. Eu sou coordenador do ensino de cirurgia de epilepsia a nível mundial, pela Sociedade Mundial, e a gente vê que, a despeito de grandes esforços, o número de pacientes operados ainda é muito pequeno. Isso não só aqui no Brasil, não, se você olhar para os Estados Unidos, o gap é muito parecido com o do
Brasil, se você for olhar, e na Europa também a mesma coisa, né? Então, assim, eu acho que a situação de tratamento adequado dessa subpopulação doente, né? Porque são pessoas que têm uma doença, é um desastre terapêutico. A situação do tratamento do AIDS é muito melhor do que o tratamento da epilepsia refratária, né? Hoje, mais de 90% dos pacientes com AIDS têm tratamento. Cirurgia de epilepsia é 1%. Quer dizer, do ponto de vista prático, é um desastre, muito pouco, né?